Aí, galerinha do segundo ano, vamos estar vendo nossa primeira aula aí da quarta unidade. Tá? O nosso assunto é fisiologia humana. Bom, galera, é sistema digestório. Primeiro assunto da quarta unidade, aula do dia 20 de setembro, tá bom? Então vamos lá. O sistema digestório, tá? Os animais, eles são organismos heterotróficos. Por quê? Porque eles são incapazes de produzirem seu próprio alimento. Para suprir suas necessidades energéticas, eles devem ingerir alimentos, tá? Representados por animais e vegetais. E é com isso, tá? O alimento ele deve ser ingerido para serem absorvidos e aproveitados pelo organismo. No aparelho digestório, o alimento ele sofre ação de enzimas digestivas, onde transformam o alimento em partículas simples. Essa quebra de partículas complexas se transformando em partículas simples, tá? Essa quebra de partículas complexa se transformando em partículas, galera, simples, é chamado de hidrólise. Então, se eu perguntar no teste o que é hidrólise, é a quebra de partículas complexas, tá? Onde se transformam em partículas simples, ou seja, se transformando, tá? Em partículas simples. As fontes de nutrientes, tá? A água, os sais minerais e as vitaminas são absorvidas sem sofrer hidrólise. Nós vimos, né, que a hidrólise é a quebra de partículas complexas se transformando em partículas simples. Então, tá, a água, os sais minerais e as vitaminas, elas são absorvidas sem sofrer hidrólise, sem sofrer a quebra, ou seja, não ocorre a digestão. Após a absorção dos nutrientes, o alimento não digerido ele é eliminado em forma de fezes. Tá? O alimento não digerido ele é eliminado em forma de fezes. Tá? O sistema digestório humano, galera, ele é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino. Nós temos o intestino delgado e grosso e o ânus, tá? O sistema digestório ele também conta com glândulas que secretam enzimas que ajudam na quebra de substâncias. O pâncreas é uma glândula mista, tá? Com um tamanho de 15 centímetros, secretada, tá? Enzima onde, na verdade, galera, ele secreta enzimas digestivas e hormônios como a insulina. Iniciando a digestão, tá? A digestão ela inicia-se na mastigação, tá? Sendo responsável por produzir o tamanho das partículas do alimento. Então, quando eu mastigo, eu tenho aí essa responsabilidade de reduzir o tamanho do alimento, dessas partículas. Tá? Após a deglutição, o alimento ele é levado através da faringe e do esôfago até o estômago. Esse percurso, galera, esse deslocamento depende dos movimentos peristálticos, tá? Entre o esôfago e o estômago, há o esfíncter cárdico, tá? Que impede o refluxo de alimentos. Entre o estômago e o intestino, há o esfíncter pilórico. Tá? Entre o intestino delgado e o grosso, e também no ânus, existe o esfíncter ileocecal. Existem pelo menos aí, galera, 142, tá, esfíncteres no corpo humano. Eu só falei alguns, né? Que entre o estômago e o intestino
esfíncter pilórico. Entre o intestino delgado e o grosso, que nós temos o grosso e também o ânus, tá? Existe o esfíncter ileocecal, mas nós temos aí 142 esfíncter no corpo humano. A digestão no estômago, tá? Os movimentos peristálticos, eles misturam o bolo alimentar ao suco gástrico, produzido pelas glândulas da parede do estômago. O duodeno, tá? Ele é um tubo que liga o estômago ao intestino delgado. No duodeno, galera, os alimentos eles se misturam à bile, tá? Expulsada pela vesícula biliar e com os sucos digestivos enviados pelos pâncreas, tá? Pelo pâncreas. Tá? A sensação de queimação no estômago pode ser uma doença chamada de refluxo, galera, gastroesofágico. Tá? Isso se deve porque o suco gástrico encontrado no estômago, ele penetra no esôfago, causando um desconforto. Então, quando esse suco, tá, gástrico encontrado no estômago, ele penetra no esôfago, causa esse desconforto, essa acidez, essa queimação, esse incômodo. Tá aí, galera, mais uma aula. É o início da nossa aula, na verdade, da quarta unidade, tá bom? Fiquem com Deus aí, tenham um ótimo dia. Qualquer dúvida, manda mensagem, façam as atividades.